A paz, meus queridos, amém. Hoje nós vamos continuar, né, a leitura do estudo bíblico de Atos, capítulo 14. Hoje nós vamos falar do capítulo 14. Nesse capítulo, ele é pequeno, mas também muito movimentado. Esse capítulo fala de Paulo, né, pregando o evangelho ali em Icônio, né, Listra e Derbe. Cidades ali, uma próxima da outra ali. E, e nessa pregação, nessa ministração dele, o texto aqui, né, o contexto aqui até fala, né, que ele teve sucesso e perseguição, né, na volta na Antioquia. Então, no texto fala, né, que eles entrando, né, juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que a multidão creu, e foi uma grande parte da multidão dentro daquela sinagoga, creu na palavra dele. Não só os judeus, mas também os gregos. Mas os judeus que não creram ali, que não quiseram escutar aquela palavra, incitaram, né? Incitaram ali para os outros uns contra os outros, que não aceitaram a palavra, né? Aí muitos ali se detiveram ali, outros separaram, tiveram uma parcial ali entre eles, mas muitos escutaram. E dividiram a multidão, uns eram para os judeus, outros eram pelos apóstolos, e naquele momento houve um motim, tanto dos judeus quanto dos gentios, que se insultavam e queriam apedrejar eles, né? Por causa daquela palavra que eles ministravam sobre Cristo, né? Falando dos prodígios, falando dos milagres, e muitos não queriam aceitar aquilo lá, e outros sim se conformaram e aceitaram aquela palavra de verdade, né? E sabendo eles que o pessoal estava fazendo um motim, ali estava uma grande multidão, né, de judeus e gentios, todos, e assim, não sabia, era uma parcial de cada lado, assim, eles fugiram, né, eles fugiram daquela cidade ali e foram para uma província pertinha que tinha ali, né, e ali eles pregavam o evangelho, mesmo saindo daquele local, eles continuaram a pregar o evangelho, né? E estando assentado ali em Listra, um certo varão, né, leso dos pés, que tinha deficiência, né, ele ouviu, né, que Paulo estava ali pregando e conhecia, já sabia do testemunho de Paulo, já sabia da palavra, e ele era coxo, né, desde nascença, e ele ouviu que Paulo estava ali e falou assim, e ficou atento, né, ouvindo que Paulo estava ali, ficou atento, esperando nele, Paulo se aproximar perto dele para ele ter esse momento de contato com Paulo. E aqui a palavra fala que este, ouvindo Paulo falar, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, né? O Paulo diz para ele em voz alta: levanta-te diante dos teus pés. E ele saltou, você vê que a fé, né? Ele saltou sobre os teus pés, ele confiou na palavra, confiou ali naquele momento, né? Criou, né? Na fé, a fé, né? Move montanha, você vê. Ele saltou sobre os seus pés e foi curado. E a multidão que estava ali, que viu isso, né? Levantou com uma voz bem alta e alguns fizeram tal semelhança de Paulo sobre os deuses deles, né? Daquela época lá, né? Aí uns fizeram a semelhança deles, né? Falou assim, ó, desceram os deuses para a terra agora para fazer esses prodígios, fazer esses milagres, né? Aí chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Olha para você ver a comparação que eles fizeram, né? Porque nessa época os deuses, né, deles lá eram esses, né? E fizeram essa comparação dos dois, de Barnabé e de Paulo, chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E ouvindo isso, porém os apóstolos, né, Barnabé e Paulo, eles não aceitaram, né? Porque falou assim, gente, o feito não é meu,
não é o do homem, mas de Deus, né? Por intermédio de Cristo, né? Do em nome de Cristo. E eles estavam se comparando aquele ato ali, aquele momento, dos deuses deles, né? Paulo, então, e Barnabé rasgaram suas vestes, saltaram no meio da multidão e clamando, né? Dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e anunciamos que vós converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo que nele há, né? E Paulo mostrando para ele que aquele feito não vem dos deuses dele, não vem de Deus criado pelo homem, mas sim de Deus, né? E, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando, né, lá do céu, dando. Aí ele falando, né, que nessa parte aqui, ó, é, não se deixe, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando lá do céu, dando a voz às chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Você vê Paulo mostrando para eles, né, que Deus tinha feito para eles e eles esqueceram de Deus e pondo os deuses como feitos dos prodígios que estavam sendo feitos ali, falando que eram os deuses, né? É, Aí, nesse momento, aqui no contexto, fala que sobre uns judeus de Antioquia de Icônio, que tendo convencido a multidão, querendo pegar Paulo e prendê-lo, mas não, alguns judeus ali se separaram, fizeram um motim ali de novo e pegaram Paulo e apedrejaram ele. Olha para você ver o ponto que chegou desse contexto por Paulo ter feito esse prodígio e eles ter comparado os deuses dele, falaram que eram os deuses dele, tinham descido à terra, e Paulo fazendo a sua controvérsia para eles, falando que não, é Deus que tinha dado para eles, que tinha dado os frutos, que tinha dado o céu, tinha dado a chuva, a graça para eles, e eles estavam falando que eram os deuses dele. E eles ficaram tão assim, furiosos de novo, que apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. E olhando para que ele não se movesse assim, observando se ele já estava morto. Mas, aqui no contexto fala que os discípulos se levantou, né, e protegeram ele, e entraram na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Eles foram saíram daquele local, foram para o outro. E, e, e aqui no contexto fala que também, confirmando o ânimo dos discípulos, exaltando e permanecendo na fé, pois porque muitas tribulações nos importam entrar no reino de Deus. Olha só para você ver. Mesmo eles sabendo que aquela perseguição, eles tinham que passar por aquilo ali, tinha perseguição, mas eles deixam bem claros, pois que por muitas tribulações nos importam é entrar no reino de Deus. Mesmo as perseguições sendo aplicadas sobre eles, as punições, para você ver, Paulo foi apedrejado a chegar a quase à morte, ali pondo para fora da cidade. E eles estavam preocupados no quê? No ganho do reino de Deus, na conquista, né? Então, eles saíram ali daquele local, orando com jejum, e encomendaram ao Senhor o que havia crido, né? Passando depois por Pisidian, né? E dirigindo-se a Pânfilia também, né? Que, que ali eles também iam ministrar ali também. E tendo anunciado a palavra a Perge, desceram a Atália. E dali, né, navegaram até a Antioquia, para você ver. Aí eles voltaram a Antioquia, porque, fugindo daquela região, daquele movimento que tinha ali, e navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendado, graças a Deus, para a obra que já haviam cumprido, porque já tinham sido ministrados lá, mas eles voltaram para lá. E chegaram, reuniram a igreja, relataram as grandes coisas que tinha Deus feito naquele local, aquele momento, aquele mover que tinha feito ali, né? E ficaram ali,
um pouco tempo junto com os discípulos, né? Você vê, mesmo eles tentando, saindo e voltando de um local para o outro, conquistavam multidões, mas também aumentava também os constritos, né? A multidão que perseguia, que não aceitava aquela palavra. Mas, com tudo isso nesse contexto aqui, a gente vê que a gente não pode desanimar, né? Porque, mesmo sofrendo perseguições, tendo esses momentos, eles não desistiram, né? Vocês vão ver aqui que lá no próximo capítulo vai contar, né? Continuação disso aí, que eles não desistiram, devemos ser persistentes, né? Essa palavra fecha muito bem, persistência, amém?